Olá, aqui é o Gilberto Chaves da Universidade do Inglês e eu estou aqui hoje para dizer para você, eu acredito. Você vê que coisa impressionante, né? Quando a gente olha uma frase do Henry Ford, ele diz assim, se você acredita que você pode, ou se você acredita que você não pode, de qualquer forma você está certo. O Bill usou essa frase naquele final de semana que ele teve aqui no Brasil e usou essa frase exatamente falando de que nós precisamos acreditar em nós precisamos. Na verdade, ele foi um pouquinho além e eu quero compartilhar isso com você. Em primeiro lugar, ele disse que as pessoas que não acreditam, elas não chegam a lugar nenhum. Por quê? Se você acredita que você não pode, você está certo. E se você acredita que você então vai fracassar, que você não vai chegar aonde você quer chegar, definitivamente você está certo. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para ajustar a nossa crença, a gente tem que ver essa crença em alguns níveis. Então, o Bill falava que a primeira coisa que você precisa fazer é acreditar em Deus, acreditar que tem alguma coisa maior que está do seu lado. Essa é a crença número 1. A segunda crença que ele falava é você acreditar no seu país. Então, ele era americano, então ele falava que ele tinha que acreditar nos Estados Unidos e nós tínhamos que acreditar no Brasil. E foi a partir daquele final de semana que eu passei a ter uma visão diferente do meu país. Parei de fazer piadinhas com o Brasil, parei de fazer piadinhas com o nosso povo, parei de fazer piadinhas porque eu sentia que essas piadas roubavam a minha crença no Brasil. Aí a terceira coisa que ele dizia é que nós tínhamos que ter uma crença, seja na empresa que nós estivéssemos trabalhando, ou se a empresa fosse nossa, nós tínhamos que acreditar que aquela era a ferramenta, o veículo que ia nos ajudar a construir o nosso sonho. Então nós temos que acreditar. E aí entra, por que nós precisamos de grandes líderes aqui no Brasil, né? Porque se você não acredita na empresa que você trabalha, se você não acredita no seu projeto, ou se você é o dono da sua empresa e os seus colaboradores não acreditam, então você está deixando o ativo, um ativo valiosíssimo de lado, né? E por último ele dizia que o mais importante era você acreditar em você mesmo. Então, quando você juntava tudo isso, então, nessa crença, aí sim você podia começar então a fazer a sua jornada em direção ao sucesso. Basicamente, quando a gente anda por aí, o que a gente vê é o contrário disso, né? Pessoas que... E olha que coisa louca que eu vou dizer para você. As pessoas acreditam mais nas circunstâncias do que nelas mesmas. Então, agora o Brasil vive uma crise, como ele viveu ontem outra e antes de ontem outra. O mundo em alguns lugares está indo bem, em outros lugares vive uma crise, como já viveu outra. E se nós conversarmos com uma pessoa que tenha de 40 anos para lá, essa pessoa já passou por várias crises, né? Engraçado que apesar disso, essa pessoa não aprende, muitas vezes essa pessoa não aprendeu que as crises são passageiras, que as crises, mas que você não. Você pode estar melhor ao término da crise ou pior ao término da crise. Você pode entrar na crise já melhor ou pior, e isso depende de você, não depende das circunstâncias externas. Mas muitos de nós somos levados a crer que são as circunstâncias externas que dirigem a nossa vida, e não aquilo que nós decidimos que vai realmente... aquilo que nós levamos no nosso coração, que são as nossas crenças, que são aquilo que é aquilo que verdadeiramente vai fazer a diferença nas nossas vidas. Se você conhece um pouco da minha história, se está me vendo hoje pela primeira vez, talvez você saiba, não, eu já fiquei devendo mais de R$1 milhão. E é curioso que na época que eu fiquei devendo mais de R$1 milhão, eu acreditava que essas circunstâncias externas me levaram a essa dívida e eu achei que eu nunca ia sair daquela situação, daquelas circunstâncias. Eu erroneamente achava que os meus melhores dias tinham ficado para trás, naturalmente antes de eu ficar com essa dívida de R$1 milhão. E o futuro era sombrio, o futuro não trazia uma boa perspectiva para mim. Mas teve um momento que eu resolvi que eu voltei a acreditar.
E só voltar a acreditar fez toda a diferença. Não mudou uma vírgula na dívida. Eu não passei a dever um centavo a menos só porque agora eu acreditava que os meus melhores dias estavam à frente. Mas os meus olhos foram abertos, os cenários mudaram. Eu comecei a ver a perspectiva de eu sair daquela dívida. E o mais curioso foi que quando eu comecei a acreditar, veio uma crise que talvez tenha sido uma das maiores crises mundiais, desde 1929. Mas eu já estava tão ocupado acreditando em mim, acreditando que os meus melhores dias estavam à minha frente, que no meio de uma das maiores crises mundiais, eu paguei 1 milhão que eu estava devendo. Mas o que é que mudou de uma hora para outra? Eu talvez tenha entrado nessa dívida de 1 milhão em uma crise externa, que eu não precisava ter entrado, mas eu deixei essa crise me contaminar. Saí dessa dívida de 1 milhão numa crise externa, que eu nem liguei, eu não tinha tempo de ficar vendo notícias dessa crise. A outra eu acompanhei em detalhes, posso contar para você. Entendeu? Os detalhes de como foi aquela crise, porque eu cuidava dela, eu lia, era como se eu tivesse um arquivo mental, né, da ordem que as coisas iam acontecendo, e cada uma daquelas notícias e tudo justificavam porque eu tinha dívida de 1 milhão. Quando eu passei a acreditar em mim e não tive tempo, não arrumei tempo para ver as notícias, então tudo dentro de mim mostrava como eu ia sair daquela dívida de 1 milhão, que foi o que acabou acontecendo. Então você percebe que não são as circunstâncias internas que vão determinar onde nós vamos viver, como nós vamos viver e se os nossos melhores dias estão ou não à nossa frente. É aqui ou aqui no nosso coração. O Bill dizia que o coração era aqui e ele estava certo, né? Mas às vezes a gente quer, para exemplificar, é no nosso coração que nós vamos tomar a decisão. Nós vamos acreditar que os nossos melhores dias estão à nossa frente. E se você estiver pronto para esse passo de fé, esse passo de crer, eu tenho que dizer para você que os seus melhores dias, de uma vez por todas, estão à sua frente. E eu quero fazer um convite para você. Eu estou fazendo, talvez você saiba, talvez não, quem patrocina as histórias do Bill agora é a Universidade do Inglês. E nós vamos ter a semana do intensivão do inglês. E eu quero convidar você é meu convidado especial. E eu vou dizer para você por que você deveria considerar participar dessa semana do intensivão no inglês se você ainda não fala inglês. Eu ainda não vi nada mais rápido, é uma mágica que acontece, só no Brasil que isso acontece, que quando nós aprendemos a falar inglês, dá um clique na gente e a gente passa a acreditar em nós, porque, sei lá, uma parte sim é verdadeira, porque nós estamos agora de posse de uma ferramenta de valor inestimável, que é falar inglês fluente. Mas isso muda alguma coisa aqui dentro, sabe? E a gente vai falar disso na semana do intensivão. Então, se você estiver sério a respeito de construir essa coisa, de alcançar essa coisa chamada sucesso, você é meu convidado especial para participar da semana do intensivão no inglês. É um treinamento online, gratuito, você não vai pagar nada para participar. Tudo que você precisa é clicar num link que pode estar aqui em cima, num link que pode estar aqui embaixo. Você, clicando nesse link, você vai ser redirecionado para uma das páginas da Universidade do Inglês. Lá você vai colocar o seu e-mail e vai receber a confirmação da sua inscrição lá na sua caixa de entrada. Olha na caixa de entrada. Se não tiver lá, olha na sua caixa de spam, porque eu não sei por que mecanismos de envio de e-mail, às vezes manda os e-mails para o lugar errado. E você, se tiver na caixa de spam, me coloca nos seus favoritos para eu chegar em primeira mão, para tudo aquilo que eu mandar para você da semana da imersão, você receber em primeira mão, tá bem? E se você quiser saber das histórias do Bill também em primeira mão, e eu recomendo que você, se tiver no YouTube, se inscreva no nosso canal, porque você passa a receber as notificações em primeira mão, na hora que ela é postada. Ou se você estiver no Facebook, curta a nossa página, que igualmente você passa a receber todas as vezes que um movimento, que uma ação acontece, que a gente faz alguma coisa boa aqui, só pensando em você, você recebe em primeira mão. Então, espero você lá na semana da imersão, e espero que você se inscreva ou curta o nosso canal, tá bem? Como eu gosto de terminar dizendo, eu falei semana da imersão, não, semana do intensivão no inglês, tá? Espero você na semana do intensivão do inglês, tá bem? Então, como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come, o melhor ainda está por vir. See you soon, nos vemos em breve, and God bless you. Deus abençoe você.